Bem-vindo ao mundo submerso. Hoje convido você a aprender a respiração e estar prestes a mergulhar em um mundo quase intocado. Hoje estou aqui juntamente com Heloíse, Cauane, Pedro e Cássio. E eu, Enzo. Hoje iremos falar sobre o oceano, que cobre mais de 70% da superfície da Terra, continua sendo uma das últimas grandes fronteiras do conhecimento humano. Para se ter uma ideia, sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo do mar. Mais de 80% dele permanece inexplorado. É como se tivéssemos um planeta inteiro escondido sobre as ondas, com seus segredos aguardando para serem revelados. Agora feche os olhos e imagine. Abaixo da superfície azul, que nós vemos nas praias, existe uma escuridão, quase absoluta, onde a pressão é esmagadora e a luz do sol nem chega. Mesmo assim, esse é o lar de milhares e milhares de espécies e de fenômenos impressionantes. E pensar que, em pleno século XXI, ainda dependemos de tecnologias avançadas como submarinos tripulados e veículos autônomos para entender esse ambiente. Cada mergulho ele é profundo e é como abrir uma porta para outro mundo. Mas ao mesmo tempo que sentimos fascínio, sentimos também humildade. O oceano é tão vasto que diante dele percebemos o quão pequenos somos. E essa sensação de mistério é que nos leva a querer explorar mais e mais. Hoje, a nossa viagem submersa será sobre o convite e a curiosidade, né? Vamos conhecer as criaturas que parecem que, tipo assim, saem de ficção, porque são bem diferentes. São fenômenos geológicos que desafiam nossa imaginação e os projetos que desenhando no futuro e a exploração marinha, aí vai, entendeu? Mas não espere apenas números e dados. Aqui queremos que você sinta o oceano. Queremos que cada descrição faça você se imaginar lá embaixo, cercado pelo desconhecido, respirando lentamente como se estivesse dentro de um submarino. Agora, por exemplo, pensa nesse contraste. Lá na superfície, a gente tem a claridade do dia. A gente tem os ventos e os barcos navegando. Mas basta alguns metros lá para baixo no fundo do mar, né? Que já começa a mudar tudo bem radicalmente. A luz ela começa a desaparecer, né? Os sons ficam abafados. E cada detalhe parece ganhar um ar de mistério. E não se trata apenas de beleza. O oceano também influencia diretamente nossa vida aqui fora. Ele regula o ambiente, produz oxigênio e abriga recursos essenciais. Ou seja, conhecer o oceano também é conhecer a nós mesmos. Então prepare-se. Em instantes vamos descer camada por camada, como se fôssemos viajantes explorando um reino escondido. Cada som, cada criatura e cada fenômeno revelará um pouco mais dessa imensidão azul que sustenta a vida no nosso planeta. Beleza, agora vamos para um tema. Vamos chamar de criaturas misteriosas. No escuro lá das águas abissais, né, vive criaturas que parecem ter sido de outro planeta. Uma das mais fascinantes é o peixe-diabo, ou peixe pescador. Esse daí possui uma lanterna bioluminescente. Todo mundo já viu esse. Ele brilha na escuridão, essa lanterna. Ele usa para atrair presas. Imagina um predador que carrega sua própria luz em um ambiente onde o sol nunca chega. É tenso, hein? E falando em gigantismo, a lua colossal é um verdadeiro enigma. Estimativas indicam que ela pode ultrapassar seus 14 metros de comprimento. Seus olhos são tão grandes quanto uma bola de basquete, perfeitos para capturar qualquer movimento nas trevas. Até hoje, poucas foram vistas vivas. A maioria ela é descoberta já morta, trazidas à tona por redes de pescas. Não podemos esquecer da medusa fantasma. Ela é quase transparente, com tentáculos finos que parecem fios de luz flutuando. Movimenta-se lentamente com uma elegância quase hipnótica. Quando observamos as imagens gravadas por submarinos, temos a impressão de estar diante de uma criatura de ficção científica. A bioluminescência é uma das estratégias mais comuns nesse ambiente, né? Ela não serve apenas para atrair as presas. Algumas espécies também a utilizam como forma de comunicação e defesa ou até camuflagem mesmo. É como se o oceano profundo fosse um pouco iluminado, porque, tipo assim, já tem lanternas vivas lá, entendeu?
Há relatos impressionantes de tubarões que conseguem detectar o campo elétrico das suas presas mesmo na completa escuridão, ou de peixes que sobrevivem à pressão equivalente a milhares de vezes o peso do nosso próprio corpo. É quase inacreditável pensar que, sob condições tão extremas, a vida encontrou formas tão engenhosas de existir. Um outro exemplo que a gente tem também é o peixe pelicano, né? Isso aí vocês já viram? Ele tem uma boca enorme, velho. Desproporcional do corpo, tá? Ele é capaz de engolir presa quase que o próprio tamanho. No fundo do mar, onde a comida ela é bem escassa, né? Cada oportunidade de alimentação precisa ser bem aproveitada no máximo, né? E esse carinha aí consegue, com a boca desse tamanho. Há também os isopóides gigantes, que são parentes distantes das baratas, mas que chegam a ter meio metro de comprimento. Eles vivem no fundo do oceano, alimentando-se de carcaças que caem das águas superiores. E bom, apesar da sua aparência estranha, eles desempenham um papel essencial na limpeza do ambiente. É curioso notar como, diante dessas formas de vida, nosso conceito de beleza se transforma. Algumas dessas criaturas podem até parecer assustadoras, mas todas têm sua função no equilíbrio desse ecossistema. Cada detalhe, da luz emitida por um peixe até o tamanho dos olhos de uma lula, é resultado de milhões de anos de adaptação. Ainda com todos esses conhecimentos, estamos meio que arranhando a superfície do que já existe ali embaixo, porque estima-se que milhares de espécies ainda aguardam para ser descobertas. É tipo assim, como explorar um museu vivo, em constante transformação que está escondido a quilômetros embaixo d'água, sabe? Quando pensamos que já viam de tudo, o oceano continua nos surpreendendo. Criaturas que brilham, que mudam de forma, que sobrevivem em condições impossíveis. Tudo isso nos lembra que ainda sabemos muito pouco sobre a vida que pulsa no coração da escuridão. Quando pensamos no fundo do oceano, a primeira coisa que nos vem em mente, né, são as criaturas misteriosas. Mas o cenário em si também é extraordinário. Tipo, tem muitas montanhas submersas, tem vales imersos e até cadeias de vulcões que são escondidos sob a água. A maior parte da cadeia de montanhas do planeta, por exemplo, está na terra firme, que é a dorsal mesoatlântica, que se estende por mais de 60 mil quilômetros. E entre essas formações existem fendas chamadas fissuras hidrotermais. Elas liberam jatos de água superaquecidas que podem ultrapassar 400 graus Celsius. Essa água não evapora porque a pressão é tão intensa que mantém o líquido no estado líquido. Ao entrar em contato com os oceanos frios, esses jatos formam estruturas chamadas chaminés negras, que parecem torres soltando fumaça no escuro. Mano, e o mais impressionante, sabe o que é? Que nessas condições extremas, né? Ainda por cima existe vida, mano. Eu fico parando pra pensar nisso, velho. Os micro-organismos, né? E até os animais maiores conseguem sobreviver ali, velho. Eles conseguem se alimentar, né? Não da luz solar, mas de energia química, você sabia? Que é liberado lá pelos minerais, mano. É como se fosse um ecossistema alternativo. Eles funcionam com umas regras completamente diferentes das que conhecemos, mano. Lá embaixo tem umas criaturas muito estranhas mesmo. E não para por aí. O fundo do mar também, ele guarda terremotos e erupções vulcânicas, que muitas das vezes nós nem percebemos aqui na superfície da Terra. Estima-se que a maioria das erupções vulcânicas do planeta aconteçam debaixo d'água, moldando lentamente os continentes, sem que tenhamos plena consciência disso. Então, chegamos ao fim da nossa viagem submersa, mas o oceano, esse imenso e misterioso, continua lá, guardando segredos que ainda nem conseguimos imaginar. Cada mergulho é um convite à humildade. Somos visitantes diante de um universo vivo que já existia muito antes de nós e que seguirá existindo se soubermos respeitá-lo. Tipo assim, talvez no fundo do mar, a maior descoberta não esteja assim nas criaturas ou nas montanhas submersas, mas em como o oceano nos ensina a olhar pro desconhecido, com uma coragem e uma admiração, sabe? O oceano, ele é um pouco de tudo. É mistério, é vida e é futuro. E cabe a nós decidir se seremos apenas exploradores curiosos ou se seremos guardiões responsáveis desse mundo escondido. E assim voltamos à superfície. Que esse mergulho tenha deixado em você não só conhecimento, mas também um convite. Da próxima vez que olhar para o mar, lembre-se que por trás daquela linha azul no horizonte
Existe um universo inteiro esperando para ser descoberto.